Tá, agora ligou. Bom dia, igreja. E eu vou continuar aqui dizendo exatamente o que o meu marido falou sobre a presença de Deus aqui, nesse lugar. E eu fiquei extremamente emocionada, tocada, né, com tudo que Yeshua HaMashiach foi mostrando ali enquanto nós estávamos aqui adorando com os pastores. Então, eu senti literalmente o céu se abrir. Jesus está aqui nesse lugar. E uma palavra também que o pastor Washington falou sobre nós não negligenciarmos esses momentos, né? É uma pena porque, em meio a uma igreja contemporânea, de uma sociedade tão caída, infelizmente, muitas vezes nós, como igreja, nos deixamos levar pela frieza do mundo. E a palavra de Deus fala que, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. E a palavra não especifica quem são esses muitos. E a gente sabe que esses muitos incluem também os da igreja. E essa é a grande guerra, eu acredito, dentro de nós. Porque ontem nós estávamos conversando, eu, pastora Ana Maria, pastor Washington, meu marido, nós estávamos falando sobre a igreja do mundo. A igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Eu sou uma ávida amante da igreja perseguida, oro, financio projetos da igreja perseguida no mundo. E quando eu vejo a luta dos nossos irmãos perseguidos, de igrejas perseguidas fora daqui, dessa esfera que a gente conhece, né? Brasil, Estados Unidos, América do Sul, a gente vê o que realmente é o amor ao cristianismo. De pessoas que perdem suas famílias, que são expulsas muitas vezes por amor a Cristo e que perseveram por amor ao Evangelho. E a gente sucumbe muitas vezes por qualquer problema. Problemas financeiros, problemas na família, problemas na igreja, picuinhas, briguinhas, insatisfações. E eu aqui não desmereço os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos são legítimos. Mas a pergunta é, qual é a construção de mim como igreja em relação à verdade do Evangelho sobre a minha vida? Porque se qualquer problema me faz sucumbir, qualquer problema me faz não estar na comunhão com os meus irmãos na casa de Deus. E eu já ouvi pessoas dizerem, por exemplo, que a gente já ouviu, e talvez a gente mesmo já tenha dito isso. Ah, eu tenho Deus, não preciso estar na igreja necessariamente para estar em comunhão. E eu penso que eu avalio é que se a igreja não fosse a importância da manifestação de Cristo na terra, Jesus não teria fundado a igreja. E a igreja, ela não é somente o lugar onde se estabelece a casa de oração, a casa de adoração. Mas o fundamento da igreja é o fortalecimento do corpo. A igreja não é só uma instituição que, infelizmente, os homens, muitas vezes, com as suas atitudes, comportamentos, falta de sabedoria, têm envergonhado na terra. A igreja não é só um ambiente, quatro paredes, em que eu venho todos os domingos, e eu sei, queridos, que vocês já ouviram essas palavras. Mas eu de verdade, na presença do Espírito Santo, eu estou dizendo para você o que o próprio Espírito Santo falou ao meu coração, e eu quero que o seu coração esteja aberto e seja uma terra frutífera de semente na sua vida. De entender na sua consciência e no seu espírito a importância de você estar aqui nesse lugar. Porque, gente, existem duas grandes manifestações de poder na vida, no universo. A primeira é céu, o trono de Deus.
infalível, não existe nada que vença o poder do trono de Deus na nossa vida, o poder do trono de Deus no universo. Mas seguido a isso, existe uma segunda grande força, potente, indestrutível, capaz de ter passado por todas as eras e séculos da humanidade, se chama igreja. A igreja, eu e você, e a instituição igreja como casa do Senhor, é a manifestação de Cristo Jesus na terra. E esse é o selo de qualidade que tem impresso em mim e em você. Esse é o nosso ISO. Sabe o ISO, selo de qualidade de um produto? Esse é o ISO que tem em mim e em você. E nós temos vivido igreja de uma forma tão pobre, de uma forma tão medíocre, de uma forma tão mediana, que quando eu senti a manifestação de ver os pés descalços de Jesus entrando nesse lugar, eu falei, Senhor, essa é a manifestação profunda da Tua presença. E eu faço parte disso porque eu sou igreja. Você é igreja. Você não foi chamado, Alessandra, Andréa, Paloma e Rodolfo e o Washington e qualquer um que esteja aqui. Você, o teu sobrenome é igreja. Você precisa entender a tua importância, não só nessa casa, mas quando você sai, quando você vai ao mercado, quando você está em qualquer outra instituição ao qual você faça parte. Porque quando a Bíblia fala que a única instituição indestrutível, ela diz, as portas do inferno, de um sistema do mundo, de algo que é destrutível, de algo que é corruptível, de algo que tem força, que muitas vezes a igreja, eu e você, a gente tem medo. A Bíblia diz que essas portas não prevalecem sobre você. E eu quero dizer que eu e você como igreja, nós não somos o centro do universo. Eu e você como igreja, ser humano, nós não somos, os nossos problemas e as nossas dores não são o centro da tua vida. Que os gigantes que você enfrenta não são o centro da sua vida. Sabe quem é o centro da sua vida? E é o tema dessa palavra. O centro da sua vida se chama Cristo Jesus. Ele é o centro da nossa vida. Porque Ele está aqui, sentado sorrindo para mim e para você. E dizendo, eu me agrado da tua presença, eu me agrado do teu coração, quando ele está aberto para me receber. Eu me agrado quando se estabelece aqui alguém que se ajoelha e fale, arrependa-se do teu coração frio, da frieza da tua alma. Quantas vezes a gente está aqui adorando e a gente está, honra, Senhor, amanhã eu tenho que pagar aquela conta, eu não sei como. Senhor, aquela irmãzinha ali não falou comigo direito. E aí a gente vai deixando esses lixos tomarem conta do nosso espírito. E aí, quando eu fui falando para Deus, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer ministrar ao meu coração? Eu estou muito emocionada, de verdade, porque a presença do Espírito Santo é muito real nesse lugar. E o amor de Deus, gente, é algo tão indescritível. É como diz a palavra de Deus, que o amor de Deus nos constrange, porque Ele é tão simples. Porque o amor de Deus invade uma casa que nem está tão cheia. E eu acredito que quando a presença de Deus está numa casa assim,
Os anjos ministradores sentam nos lugares onde estão vazios. Porque cada anjo tem um cálice. Eu sei lá, mas é o Espírito quem está dizendo. Eu li um livro que fala sobre finanças, mas que fala sobre o reino dos céus. E o reino dos céus, ele também tem divisões no sentido de cada item da nossa vida tem anjos ministradores. Nas finanças também existem anjos ministradores. E a palavra de Deus diz que cada um de nós tem um cálice no altar de Deus. E esse cálice, lá no livro de Apocalipse, não é essa palavra que eu vou falar, mas Deus está falando para falar. Lá no livro de Apocalipse diz que cada um de nós tem um cálice, e esse cálice é onde o céu recebe as nossas orações. E esse cálice tem o meu nome, tem o seu nome. E esse cálice, ele é um memorial diante de Deus. Sabe o que é um memorial? Um memorial é o que te traz à memória todos os dias aquilo que você faz. Quando meu marido falou de dízimos e ofertas, muitas vezes, a gente dá o dinheiro, né? Porque o dinheiro é aquilo que sai do seu bolso. Mas quando você coloca em cima do altar de Deus, quando você entrega, esse dinheiro continua falando sobre você. Ele perpetua sobre a sua vida, e a oração é a mesma coisa. E a tua vida é a mesma coisa. E o teu espírito é a mesma coisa. E o teu louvor é a mesma coisa. Porque eles são como memoriais no altar de Deus. O teu andar, o teu agir, o teu falar. Você como igreja, a igreja é um memorial. E quando a gente profana o altar com a nossa vida, quando a gente profana o altar com palavras, com comportamentos, com falta de fé, quando a gente profana o altar, fazendo tudo diferente daquilo que Deus requer de nós, queridos, a gente está quebrando uma aliança. Eu fiquei tão feliz de ver esse símbolo, porque a igreja precisa tomar de volta aquilo que é dela. Esse símbolo é nosso. É o símbolo de uma aliança eterna entre Deus e nós. Muitas vezes, alguns simbolismos das nossas vidas são roubados por Satanás para nos envergonhar e para dizer para mim e para você: você não tem aliança nenhuma não, Deus não tem aliança, Ele não se importa com você. Casamento é uma aliança roubada por um sistema caído. O dinheiro, a prosperidade, é uma aliança que Deus tem comigo e com você, que também tem sido roubado da igreja. Porque a prosperidade não foi dada ao mundo, a prosperidade foi dada aos servos, aos justos, aos escolhidos. Nosso Deus não é um Deus de escassez. A igreja, ela foi feita para ser adornada de santidade. E adornado não é o teu problema, não é a nossa pequenez. Não faça do teu problema e da tua dor um bichinho de estimação, uma milazinha da vida. Não mime o seu problema e a sua dor, porque isso não é o centro da tua vida. Sabe o que a neurociência diz, queridos? O que a Bíblia nos fala. A neurociência hoje estuda, gasta uma fortuna para dizer para mim e para você que você é o que você pensa. E sabe o que a Bíblia diz para mim e para você? Assim como você pensa na sua alma, no seu coração, assim você é. Você se pensa
como filho de Deus? Como servo? Você se pensa como a manifestação de Cristo na terra? Ou você se pensa como um medíocre? Ou você se pensa como as pessoas do mundo? Ou você se pensa com um governo corrupto? Ou você se pensa com um sistema que te gera medo? Como você tem pensado como igreja? E aí o apóstolo Paulo, que estava naquele momento ao falar para os colossenses, e o meu texto base está lá no livro de Colossenses, no capítulo 1. Eu tinha colocado a partir do versículo 15, mas eu quero ler antes. Porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, a partir do versículo 9, ele está escrevendo uma carta para aquela igreja para fortalecer a fé daqueles irmãos. Porque aquela igreja, ela começou a se inflamar com falsas doutrinas, com uma falsa fé. E a igreja contemporânea, ela tem se inflamado com falsas doutrinas e com uma falsa fé. De que você é o que você tem. De que o sistema do mundo influencia o que você pode ser. Que as portas do inferno prevalecem sobre você quando a necessidade bate na sua porta, quando os problemas batem na sua porta. Porque o fato de você ser, por exemplo, dizimista, ofertante, fiel, não quer dizer que você não vai passar por um infortúnio na sua vida. Pode ser que você passe, mas a certeza de que você não vai ser destruído por aquilo. Que a morte de alguém que você ama é apenas uma passagem de uma história sobre a sua vida, mas ela não vai te matar. Que a rejeição de alguém que você ama, ou de um sistema que você sempre se dedicou, isso não vai dizer para você, determinar sobre a tua vida quem você é, porque você está muito além disso. Você é a igreja de Cristo. Você é a manifestação desse Jesus que está sentado aqui, junto aos seus anjos. Os anjos ministradores do Senhor são a manifestação de Deus Todo-Poderoso nos céus e na terra, como sendo ministros, não só do Evangelho, mas de todas as promessas que tem sobre a igreja de Cristo. Queridos, a promessa não é para o mundo, a promessa é para mim e para você. E a gente deixa muitas vezes o sistema do mundo roubar aquilo que é nosso. Se posicione, tome de volta aquilo que Deus te entregou. Se for a sua família, tome de volta. Se forem os seus filhos, tome de volta. Se for o teu ministério, tome de volta. Se for os teus negócios, tome de volta. Se for a sua emoção, tome de volta. Seja autônomo daquilo que é teu. E aí o apóstolo Paulo, ele começou a falar para essa igreja que estava distraída com as coisas do mundo. A igreja tem se distraído com as coisas do mundo. Sutilmente nós vamos entrando em brigas, em situações que não vão edificar aquilo que a igreja, aquilo que Jesus tem entregue para nós. E Paulo se preocupou com isso porque isso estava roubando aquelas pressões, daquelas ideologias que estavam entrando dentro da igreja, assim como tem entrado dentro da igreja de Cristo hoje em dia. Doutrinas erradas, que te distraem de um tempo de qualidade com Deus. Comportamentos que fazem a gente muitas vezes acordar e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. E a gente não consagra o nosso dia, o nosso pensamento. Sabe o que a neurociência diz? Que os 3 primeiros minutos do seu acordar vão determinar aquilo que você pensa, que você vai falar, vão determinar todo o seu dia.
Então, se você acordar e já pensar nos seus problemas, se você acordar e já colocar a dificuldade como perfeito Deus para você naquele momento, seu dia vai ser um dia perseguido por preocupações. A primeira comida que você bota no seu corpo, ela que vai manifestar todo o restante do seu dia. Se você botar açúcar, o seu organismo vai trabalhar uma insulina que não era para trabalhar. Seu organismo vai começar a não absorver aquilo que ele deveria absorver. Porque a primeira coisa que você colocou no seu corpo foi lixo. E isso é para tudo. Principalmente para a nossa mente. E aí o apóstolo Paulo, observando aquilo daquela igreja, porque aquelas ideologias estavam gerando preocupação, que queriam roubar o centro da perfeita comunhão da igreja, que era Cristo, que é Cristo, porque Ele é tudo que a gente precisa. Se você tem algo na sua vida que ainda tem feito você ficar frio, se entristecer, diga para essa situação eu tenho Jesus. Para esse problema eu tenho Jesus. Para esse desafio de amanhã eu tenho Jesus. Quantas pessoas você quer atender amanhã? Quantos clientes você quer alcançar amanhã? Para esse desafio você tem Jesus. Para a frieza do seu coração, você tem Jesus. E aí, no versículo 9 do capítulo 1 de Colossenses diz assim: por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês. E desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. É isso que Jesus quer para nós. Jesus quer que nós sejamos cheios do conhecimento da vontade dEle para as nossas vidas. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Senhor quer que nós tenhamos toda a sabedoria. Sabedoria, sabe o que é? É colocar em prática o conhecimento que você recebe. E o Senhor quer que nós tenhamos o entendimento espiritual. Discernimento de espírito. Não é só entender se aquele espírito manifesto é Espírito Santo ou é Espírito maligno. Discernimento espiritual é entender o que o Espírito Santo está falando com você. E aí ele prossegue: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Para que eu e você andemos dignos diante do Senhor, a gente precisa ter entendimento da palavra. Você precisa ter comunhão no teu espírito todos os dias de manhã. Não negligencie isso. Não deixe que o diabo roube de você essa preciosidade. Um tempo com Deus. Se for para acordar mais cedo, faça o sacrifício, acorde. Como Deus fala conosco nas madrugadas. Como Deus fala conosco ao amanhecer. Agrademo-lhes em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso é agradável aos olhos do Senhor. Está aqui ouvindo uma palavra, crescendo no conhecimento de Deus, estudando a palavra de Deus, fazendo tudo o que possa fazer você crescer na palavra de Deus. Isso é agradável ao Senhor. Fortalecidos em todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda paciência, longanimidade com alegria. Dando graças ao Pai que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas. Você já foi livre desse poder. Não volte a comer. Desculpa aqui o termo que eu vou falar é um pouco pesado. Mas não volte a lamber o seu vômito. Você já vomitou. Você já colocou para fora todas as mazelas da tua alma e do teu espírito. Comece a ser uma igreja diferente. A gente estava falando sobre o avivamento da igreja no Brasil e
pastor Washington estava falando de um certo pastor dizendo que, que no Brasil não houve o avivamento, e essa onda do avivamento. Mas, queridos, eu acredito piamente que o avivamento começa em mim e em você. Cada brasa de avivamento. O que eu vivi aqui nessa manhã foi um avivamento. O Espírito Santo começou a tomar e tomou o pastor Washington, tomou uma pessoa lá atrás. E eu comecei a sentir um mover. Isso é avivamento. Mas a chama precisa estar acesa todos os dias. Ele nos livrou do poder das trevas. As trevas não têm poder sobre mim e você. É ela quem tem que ter medo da gente. E nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Versículo 14. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Aquilo que você precisa, aquilo que você ainda não viu, já existe, já foi criado por Ele, já foi entregue a você, então chame a existência. Como, Alessandra? Clamando, adorando, agradecendo, sejamos gratos ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança do Santo da Luz. Está lá no versículo 12, voltei. Quando você é grato por algo que já foi entregue a você, já foi entregue a você esse poder de você ser participante de uma herança. Herança já existe, já foi entregue. Em quem temos a redenção desse sangue. E lá no versículo 16 diz, porque todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. Sejam eles tronos, dominações, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do nosso corpo. É a igreja, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele, em Jesus, toda a plenitude habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. A igreja é plena em Cristo Jesus. Jesus não é apenas um mestre, um profeta. Ele é a própria imagem do Deus invisível. Ele é a manifestação do que está invisível na sua vida. Por isso, quando ainda não acontecer na sua vida, chama a existência, porque já existe. Porque Ele é a manifestação do teu corpo, da tua saúde, da tua mente, dos teus negócios, de absolutamente tudo, mas principalmente de você como igreja. Você, igreja de Cristo, não permita que o mundo envergonhe esse poder que está sobre você. Jesus é a revelação perfeita de Deus Pai. Quando olhamos para Cristo, nós reconhecemos o caráter de Deus. Sabe qual é o caráter de Deus, queridos? Amor e justiça. O amor de Deus é impresso no seu caráter. Ame pessoas, ame vidas, ame a igreja dele. Não fale mal da noiva de Cristo, porque ele não se agrada. Não fale mal do corpo do Senhor, porque Ele não se agrada. Porque a igreja tal faz não sei o quê, faz assim, faz assado. Queridos, tem vários irmãos lá, com o coração totalmente entregue no altar. Não fale mal daquilo que Deus institucionou para que você fizesse parte.
Jesus ama a igreja. Seu amor, a sua graça, a sua justiça e o seu poder. Seja justo, você é justificado. Segundo, Cristo é o Criador e sustentador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, nele, para Ele. Céus, terras, tronos, domínios. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele venceu todas as coisas. E você é herdeiro disso, está aqui. Você é o participante dessa herança. Ele não só criou as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Ele é o teu provedor. Não tema isso, Ele é o teu marido. A palavra de Deus diz: eu sou o teu marido. Ele é o cabeça da tua casa, Ele é o cabeça da tua vida. Traga a existência essa presença. Fale: Senhor, eu estou frio. Senhor, eu não consigo ver a manifestação. Vem, traz esse invisível para mim. Eu também quero viver isso. Não só nas suas dores. Sua vida não está nas mãos do acaso. Quando parece tudo que vai desmoronar, lembre: Jesus não só criou, Ele mantém firme todas as coisas. Ele mantém firme todo o universo. Ele mantém firme todas as estrelas. Ele mantém firme toda a natureza. Você sabia que nós temos uma conexão direta com a natureza? O nosso corpo responde o amanhecer e o adormecer. Você sabia que às 18 horas o seu corpo começa a projetar melatonina para que você tenha sono? Porque o teu corpo entende que o sol caiu e que a noite começa. E você precisa desse hormônio para poder ter sono, para dormir. Nosso corpo sente o frio. Nós vivemos as estações. A natureza nos oferece alimento condizente com cada estação do ano. Tem as frutas do verão, do inverno, do outono, da primavera. Cada estação da nossa vida é sustentada. E existe uma provisão diferente para cada uma delas. E como o André falou aqui, às vezes você não levantou a mão porque você não tem noção do que o seu dízimo e a sua oferta traz para você, não como uma barganha, mas como um projeto espiritual, porque é uma ferramenta espiritual para a nossa vida. E o pão de cada dia que tem estado na sua mesa, não é somente a fidelidade de Deus, mas a legalidade que nós entregamos quando somos fiéis a Ele. E é Jesus quem sustenta tudo isso. Nós precisamos viver em unidade como igreja para que essa força se manifeste cada vez mais. Sabe a máxima que diz: juntos somos mais fortes? Mas eu quero te dizer uma coisa: você não nasceu para todo mundo. E vão ter pessoas no meio do seu caminho que vão te dizer adeus e que isso vai te doer. Vão ter pessoas no meio do caminho que vão negligenciar tudo que você entregou para elas. Seu amor, sua dedicação, vão ter. E quando essas pessoas fizerem isso com você, olhem para elas e diga: essa pessoa não nasceu para mim. Mas existe alguém que nasceu e que está me esperando. E as pessoas que estão comigo, eu preciso viver em unidade. Porque essa força vai fazer a igreja de Cristo ser grande e maior. Um corpo sem cabeça não vive. Uma igreja sem Cristo também não. Cristo é o reconciliador. Por quê? Porque nele habitou toda a plenitude de Deus. Deus resgata vidas, Deus reconstrói alianças quebradas, perdidas.
Ele é o reconciliador entre mim, entre a igreja, entre o princípio de tudo. Onde era o princípio de tudo? No Éden. E o que aconteceu? Nos foi roubada essa herança. Quando alguém morre e nós sofremos, quem está sofrendo? Não é a sua carne, é a sua alma. Porque a sua alma não nasceu para morrer. E Deus não retrocede na sua criação. A essência de vida eterna habita em nós. Mas o pecado nos fez desvirtuar a visão. E esse desvirtuar da visão faz com que a gente se distraia e viva somente para esse mundo. Só que a tua essência como alma, como espírito diz, o que é a morte? Por que essa pessoa foi embora? Porque é a tua alma que está dizendo, eu não nasci para morrer, eu nasci para viver eternamente, mas lá no Éden isso caiu. E aí Jesus vem e diz assim, ei, eu vim para reconciliar essa aliança com você. Fique certo que essa pessoa, se morreu em mim, ela está comigo na eternidade. E você, como igreja, está construindo uma eternidade aqui em vida para viver essa eternidade, essa promessa que foi reconstruída, reconquistada por mim. Se você perdeu algo precioso, creia que Deus está hoje restituindo aquilo que te foi perdido. Se a tua fé está enfraquecida, Jesus hoje está dizendo para você, eu vim reconciliar a sua fé comigo. Se a sensibilidade do teu espírito foi perdida, negligenciada, eu estou aqui hoje para restaurar isso em você. Cristo não apenas nos salva, Ele nos reconcilia. Sua salvação não é só para uma eternidade que agora você não vê. A sua salvação é para você viver o enquanto isso. Enquanto Jesus não volta. Quem você tem se tornado? Enquanto Jesus não volta, quem você tem sido, igreja? Enquanto Jesus não volta, como você tem manifestado o caráter de Deus na sua vida? Você tem manifestado amor e justiça? Você tem manifestado perdão, graça, poder? Que poder, Alessandra? Poder de quebrar todas as cadeias. Enquanto eu estava ali, eu falei, Senhor, visita meu filho na cama. Que a tua Shekinah esteja sobre ele. O teu sangue está sobre a vida dele. Senhor, visita com o teu sangue cada paciente que eu vou atender essa semana. Que a ministração do teu Espírito Santo já comece a abrir a alma, a abrir o espírito para que eles sejam curados e tratados pelo teu favor. Que eu seja um instrumento vivo, mas que não seja por mim, mas que seja por ti. Que haja a possibilidade de eu falar do teu amor e que existem portas que só o Senhor pode entrar. Cristo não veio apenas para nos salvar, Ele veio para nos dar paz com Deus. E veio para restaurar os relacionamentos quebrados da nossa vida, a começar por Ele. E o livro de Colossenses nos mostra que Cristo é o supremo em todas as coisas. O governo está difícil? Cristo está acima de tudo isso. As guerras podem acontecer? Cristo está sobre o domínio de todas as coisas. Furacão pode não sei o que lá? Cristo é o dono de toda a natureza. A dificuldade apareceu, Cristo é o teu sustentador. Porque quando vem a dificuldade e você se apresenta para ela e você fala, oi dificuldade, você vem me procurar? Eu quero te apresentar a pessoa que vai tratar contigo. E você sai e você fala, Jesus, Ele é o meu provedor. Ele vai tratar contigo.
Cristo é a imagem de Deus. Olhamos para Ele, para que a gente possa conhecer o Pai. Cristo é o Criador e sustentador. Nossa vida está segura nele. Ele é o cabeça da igreja. Devemos viver em obediência e unidade. E por último, Ele é o reconciliador. Só nele nós temos a paz perfeita e verdadeira. Eu quero pedir para você agora fechar os seus olhos. E eu quero que você coloque diante de Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. E eu quero convidar os anjos ministradores do Senhor. Anjos ministradores do Senhor, passeia sobre esse lugar. E recebe de cada um dos teus filhos, dos filhos de Cristo, tudo aquilo que eles vão colocar agora diante do Senhor. Recebe nos cálices com o nome deles, tudo aquilo que eles agora vão colocar. Queridos, eu quero que agora, vocês, num ato de fé, coloquem diante de Deus os seus pecados, os seus pensamentos, o seu orgulho. Talvez você esteja pensando, mas eu não peco, eu não estou pecando. Já pecou. Diga para Cristo: Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, tira de mim a frieza satânica e maligna do meu coração, da minha mente, da minha alma e do meu espírito. Senhor, eu coloco diante de Ti o perdão que eu preciso perdoar, a liberação de alguém que ainda massacra a minha alma, o medo que me faz desacreditar na fé, de achar que não vai ter solução para o meu problema. Senhor, eu coloco diante de Ti a frieza de tantos dias, meses e anos que eu não tenho lido a Tua palavra, que eu não tenho me encontrado contigo, que eu não tenho sentido saudade do Senhor. Eu quero agora pedir perdão por todas as vezes que eu entrei na Tua casa, fria, desacreditada da palavra, que eu cantei louvores só por cantar,